eu quero que você esteja com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para falar com você. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E hoje, pastor, quando o Senhor falou, me chamou, falei: Deus, o que eu tenho para trazer? Confesso que até hoje na madrugada eu não tinha palavra. Só que essa madrugada nós não dormimos. Teve um fluxo lá atrás da minha casa. E aí eu falei: meu Deus. Aí era 2 horas da manhã, eu falei: eu sei o que eu vou fazer, eu vou levantar e vou ligar para a polícia. Aí levantei todo brabão e vou ligar para a polícia. Na hora que eu abri a porta, aí Deus falou: a polícia sou eu, vai orar. E aí eu fui orar. Aí eu falei: Deus, mas como que eu vou orar com esse barulho? Ele: põe um fone de ouvido, põe um louvorzinho lá no fundo, porque eu quero falar com você. A palavra de Deus nos apresenta um verdadeiro escala de valores que indica as nossas prioridades. Quando entendemos e praticamos essas prioridades de forma correta, isso nos permite experimentar a plenitude daquilo que Deus tem. Tantas coisas acabam se tornando importantes mais do que deveriam ser. Não significam que as outras coisas não sejam importantes, mas o que é prioritário para nós crentes? O que é prioritário para você, meu irmão? Faça essa reflexão. Prioridade para mim é prestar adoração ao meu Deus. A prioridade na minha vida, desde quando Jesus me resgatou, é fazer a vontade dele e não a minha. Então o assunto da conversa que nós vamos ter aqui nesta noite: priorize a Deus. Mateus 6, verso 33. A palavra do Senhor diz: se vocês acharam, diga amém, senão eu espero vocês. Amém. Eu quero que vocês leiam junto comigo. É um versículo muito conhecido, né? O que está escrito aí, meu irmão? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Só que agora eu quero... Quem gosta de ler Bíblia aí, irmão? Se você não gosta, irmão, eu também não gostava. Mas quando você começa a ter intimidade com Deus, você não consegue sair de casa sem ler a Bíblia. Isso é seu manual diário. E muitas vezes você lê a palavra hoje e você acha que você não está entendendo nada, mas em algum momento vai te ser útil. Então, irmão, coloca para mim, se vocês estiverem aí, no Mateus capítulo 6, versos 25 e diante. A minha tradução é NVI, mas eu vou ler, vocês acompanhem aí. Diz assim: portanto lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao se vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muitos valores do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupam, possa acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, que não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus vestiu assim a erva do campo, e hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
O interessante é que a frase no verso 33, ela só faz sentido quando a gente lê o verso 25 para baixo. Só depois de falar o verso 33 que as coisas serão acrescentadas, bebidas, comidas, vestimenta. Aqui o Senhor Jesus não estava falando que nós não precisamos dessas coisas, irmão. A gente precisa. Ele é soberano. Quem não gosta de dinheiro aqui, irmão? Eu gosto, vocês não gostam? Só que o dinheiro ele serve para me servir, não eu servir ele. Então quando Jesus fala aqui, buscai primeiramente o reino do céu e a minha justiça, Ele não está falando que você não precisa trabalhar, que você não precisa buscar o sustento para a sua casa, que você não precisa fazer algo para vestir a sua casa, a sua família. Não, não, Ele não está dizendo isso. Aqui Ele está falando, se você buscar a minha presença em primeiro lugar, me colocar como prioridade na sua vida, você pode ter a certeza que não vai te faltar essas coisas. Mas muito de nós hoje estamos deixando Deus como segundo plano. O irmão Júnior, o Edgar, eu costumo dizer, eu sou filho de paraibano, irmão, mãe e pai nordestino. Então você sabe o que negócio é, escreveu, não leu? Pau comeu, irmão. E eu sou meio Caxias com horário. E eu e o Douglas ali, o Douglas fica desesperado quando ele marca alguma coisa comigo. E aí eu chego, eu não falo nada, eu só olho e ele fala, não é culpa minha. Porque eu fico imaginando, e se chegar naquele grande dia, aonde você estará? A gente prioriza várias coisas. Hoje eu vim ali com a irmã Júlia no carro ali, eu vim assistindo futebol, irmão. Aí ela falou, nossa, mais um assistindo futebol. Ontem eu fui na casa do meu filho, a minha nora catei e falou assim, eu não aguento mais esse futebol. Eu gosto de futebol, mas eu não troco o meu Deus pelo futebol. Eu não troco as coisas de Deus pelo mundo. Mas eu estava falando com o pastor Eduardo na quinta-feira, e para alguns, o mundo é muito louco. O mundo, a gente tem que parar com isso de, o mundo, irmão, nós vivemos no mundo, nós somos cidadãos do céu, mas nós vivemos no mundo. O que vai mudar essas pessoas é o meu e o seu comportamento como homens e mulheres de Deus. Não devemos deixar ele nos contaminar, mas nós temos que ser fonte de água vivas aonde nós passarmos. Tem uma irmã que estava cantando aqui, uma irmãzinha, que ela estava lá no churrasco. Eu não sei como assim as pessoas, eu vejo o seu rosto, irmã, eu vejo Jesus, cara, você está dando risada, você é feliz. O crente, ele é feliz, irmão. Ele passa a prova, ele passa a guerra, mas ele tem a certeza que Deus está do lado dele. É aquilo que o Lázaro cantava, vou passando pela prova dando glória a Deus. E as pessoas, elas não entendem por que você dá tanta risada. Mas se você perguntar para a irmã, ela tem um monte de problema para resolver, irmão. Mas quando a gente tem Cristo do nosso lado e priorizamos esse Deus, a gente começa a ter intimidade. Intimidade, irmão, intimidade é algo assim fantástico. Hoje de manhã um pastor estava ministrando lá na igreja e eu falei, é isso. Jesus, ele separou 12. Dos 12, 3 era mais chegado, 1 o traiu, né? Dos 12, 1 traiu, 1 o negou, os outros 2 queriam status. Só que Jesus, quando ele tinha intimidade com esses 3 foram o único que viu Jesus ressuscitar a menina. Esses 3 foram os únicos que viram a transfiguração. Quando você tem intimidade com alguém, você não precisa nem abrir a boca, que a pessoa sabe que você não está bem. Quando você tem intimidade com alguém, você não tem nem força para orar, mas Deus fala assim, anjo, vai lá,
porque ele está chorando, mas eu estou entendendo essa oração dele em forma de lágrima. Sabe por quê? A intimidade, ela te gera um relacionamento amplo. O Douglas, eu acabei de falar para o pastor, todo mundo tem problema. Eu tenho o Douglas. Eu tenho o Douglas. Eu amo esse cara de paixão. Só que se eu tiver que bater, eu vou bater. Porque eu prefiro ver ele chateado comigo no céu do que feliz comigo indo para o inferno. E é isso que nós temos que ser, irmão. O verdadeiro amigo, ele te aponta o seu erro. O meu filho me falou uma frase esses dias que eu falei, é verdade. Irmão, não pensa porque estamos na presença do Senhor. Até falei para o pastor, quando colocaram o post lá, falaram pastor Cristiano. Falei, pastor, não sou pastor não, sou diácono. Mas não tem jeito, aonde eu e a Paula vamos, todo mundo chama a gente de pastor. A gente vai em outro lugar, é pastor. Eu já escutei até de um pastor, quando eu falei, pastor, eu não sou pastor, ele falou, nunca abra sua boca para falar que você não é pastor. Não é sobre título, é sobre relacionamento, não é sobre posição, é aquilo que você faz no reino. Não precisa de título de homem, tenha um título de Deus. A religião matou Jesus. Vira para o seu irmão e pergunta para ele agora: você é discípulo ou seguidor de Cristo? Agora responda. Agora responda. Você é discípulo ou você é seguidor de Cristo? Seguir Cristo é fácil, irmão. Ser discípulo que é difícil. Vamos continuar. Jesus não está dizendo que nós não precisamos das coisas terrenas, mas que o mais importante é eu saber, Senhor, eu não tenho água, mas eu não vou morrer de sede, porque o Senhor é a fonte de água viva. Senhor, eu não tenho alimento, mas eu não vou morrer de fome, porque eu sei que o meu Redentor vive e o Senhor vai mandar o sustento. Senhor, eu não vou negociar a minha fé por um prato de lentilha, porque eu tenho intimidade contigo. Enquanto o mundo está indo para o inferno, eu estou aqui passando necessidade, mas eu sei que lá no céu eu vou ter um momento de intimidade maior contigo do que aqui na terra. Quando colocamos as coisas de Deus como prioridade, Ele não faz nada em troca por você, porque Ele já te abençoou. Você já é abençoado. Alguns já conhecem do meu testemunho e Deus mandou eu falar aqui. Sou casado com essa mulher linda, intercessora, companheira, guerreira. Irmão, guerreira, porque quantas vezes eu falei para ela, eu não aguentava não. Às vezes eu acordo assim, olho no espelho e falo, nossa, hoje você está embaçado. Mas ela aguenta. E a Paula é o meu presente de Deus. Eu vim de um casamento frustrado com 3 filhos. A Paula veio de um casamento frustrado com um filho. E a religiosidade, ela me matou, pastor. O meu passado, com a mãe dos meus filhos, a gente ia para a igreja, mas eu não culpo hoje os pastores porque eu tenho entendimento. Mas eu não precisava de dinheiro, eu precisava de abraço. Eu precisava de atenção. E o casamento acabou, eu não bebia. E já estava todo... Conheci a Paula na internet. Olha que plano do inferno, né? De repente poderia ser uma viúva negra, me matar. Vou saber, irmão, né? Ou ao contrário, a Paula veio de uma outra religião. Só que quando você tem intimidade com alguém, eu tinha pessoas intercedendo por mim e intercedendo por ela. E afastado dos caminhos do Senhor, aí fui morar com ela. E aí um pastor amigo meu me ligou e falou, Cris, você está bem? Falei, estou bem, estou tranquilo.
Cris, eu sonhei que o Senhor falava para você que seu tempo de brincar com Ele acabou. Crente velho imaginou que o quê? Morri. E a Paula insistindo em querer ir para a igreja. Vamos para a igreja? Eu falei, não vou para a igreja. Machucado, frustrado com a religião. E aí um dia eu trabalhava numa empresa e saí de uma empresa com a mão na frente e outra atrás, e entrei na empresa onde eu estou hoje, vai fazer 14 anos. E aí o meu pai na fé, que eu falo que aquele homem, ele usou o que Jesus Cristo usa, o amor. Irmão, eu bebia muito. Eu creio que se Jesus não tivesse me salvado, a bebida já tinha me bebido. Porque eu não sei como a Paula aguentou. A Paula chegava no domingo que eu folgava, porque eu folgava um domingo sim e outros não. Ela chegava, eu acordava de manhã e falava para ela, eu vou na padaria comprar pão. Ela falava, não, eu já comprei pão para mim não sair. Porque se eu saísse eu não voltava para casa. Eu voltava daquele jeito. E aonde eu morava, a igreja, que a gente ficou um bom tempo, do meu banheiro eu via a igreja, o irmão dela congregava lá. Aí um dia eu catei e falei para ela assim, pá, meu, essa mulher para de falar de igreja. Falei para ela, meu, você não sabe o que é igreja, todo machucado com igreja, porque eu vinha de bastidores de igreja. Falei, você não sabe o que é igreja, não. Você que não sabe o que é igreja. Falei, sabe, é melhor você ter paz do que ter razão, aquela frase. Um dia antes, meu pastor, amigo meu, o pastor Marcos, ligou de novo, falou, Cris, meu, o que está acontecendo? Eu sonhei que Deus falava que o seu tempo de brincar com Ele acabou, cara. Aí eu falei, vamos para a igreja, vai, vamos lá. A igreja estava em reforma, pastor. Era desse tamanho, né, Lê? Lá, o salão embaixo, né? A nave da igreja cabia umas 500 pessoas, só que ela estava em reforma. Embaixo era um porãozinho e os que eram da igreja ficavam assistindo pelo telão e os visitantes iam lá para o porãozinho. Irmão, eu pesava 163 quilos, monstrão. Aí tinha uma pilastra. Aí eu falei, eu vou ficar aqui atrás dessa pilastra. Mas Deus não é menino. No dia que eu cheguei ali naquele culto, o pastor José Felisbino chegou lá de trás e falou, ei, seu tempo de brincar comigo acabou. Eu quero edificar a sua casa, eu quero te levantar, eu quero te fazer próspero. E eu falei para ele, Senhor, você me quer essa porcaria que eu sou? E ele falou, eu quero você do jeito que você é. E no dia que eu tinha ido para a igreja, eu falei, eu não vou beber, mas comprei 3 latinhas de cerveja sem álcool. Porque o diabo é safado, irmão. O diabo é sem vergonha, irmão. Aí eu falei, beleza, vou deixar essas 3 cervejas sem álcool aqui, tá tranquilo. E aí naquele dia o pastor cantou e falou, e o safado do Satanás agora inventou a cerveja sem álcool. Eu falei, meu Deus, obrigado. Aí eu cheguei lá, joguei, e eu falo, eu me joguei na obra do Senhor, porque a igreja estava em reforma. Então, sábado e domingo que eu estava em casa, eu ia para onde? Para a obra da igreja, encher laje, puxar concreto, e aquilo foi restaurando a minha casa, aquilo foi salvando o meu casamento. Aí eu e a Paula era amancebado, minha mãe falava amancebado, uns falam amingado, hoje nós falávamos ajuntado. E aí eu falei, vamos acertar a nossa vida com Deus. Aí entramos morando na mesma casa, irmão, imagina, nego velho, nega velha, a gente já sabia de tudo. Vamos colocar nossa vida no altar. Parou aqui até o dia do nosso casamento, porque o Senhor vai nos honrar. E aí fizemos esse voto com o Senhor foi entrando, foi restaurando. Irmão, pela misericórdia do Senhor, eu tive a honra de batizar a Paula, eu tive a honra de batizar o meu filho, eu tive a honra de fazer um casamento do meu filho. Sabe por quê? Deus, Ele não te mente. Ele falou para mim assim, se você me aceitar do jeito que eu quero que você me aceite, esquecer das coisas do mundo e ter uma intimidade comigo, vou eu ser com você todos os dias da minha vida. Então, irmão, eu nunca deixou faltar nada. A gente passa por prova, a gente passa por privação, mas nós sabemos que Deus está ali. Essa semana mesmo, esses meses mesmo, eu estava orando na madrugada, e pai, quando ora por filho, Deus traz o filho, irmão, corta o coração. E aí eu falei, Deus, o que está acontecendo? Aí Deus falou, só ora.
Aí eu falei: Deus, eu não criei filho para perdição. E aí ele falou: então só ora. E aí eu fui orar. E aí eu juntei a comitiva dos crioulos, meus outros 3 filhos. Falei: meu, vamos fazer uma missão do resgate aí, vamos ver como que está o Cauê. Aí fomos lá, naquele dia eu não falei nada. Meu filho casou com uma moça, se amigou com uma moça que tem um filho, não é por isso, mas que meu filho é conhecedor da palavra e não está mais querendo saber. Mas Deus falou assim: seu filho não é para perdição, você está fazendo a minha obra e da tua casa cuido eu, só que você tem que mudar o jeito que você é. Aí eu falei: que jeito, pai, que eu tenho que ser? Amor, porque eu te tratei no amor e você vai tratar o seu filho no amor. E aí eu já fui e pedi ajuda da intercessora amor. Falei: Paula, ora por mim aí. Ora por mim, porque, irmão, eu sou filho de nordestino, escreveu não leu o palco meu, a minha vida inteira foi assim. É eu que mando e acabou. Ei, pais, aqui vai para vocês, porque eu estou aprendendo. Nós aprendemos muito com os nossos filhos. A gente não sabe de nada. Nós já estamos ficando velhos e ultrapassados. Tem muitas coisas que os nossos filhos falam que a gente não consegue enxergar com nossos olhos, mas eles têm razão. E eu tenho o meu filho do meio, que o cara é cristiano versão 5.0 melhorado. E aí eu falei: pai, ele falou: pai, amor. Porque meus filhos, eu queria que fosse para a igreja, porque filho de crente tem que ir para a igreja. E não é assim. O filho de crente, ele tem que conhecer o Deus do pai dele, mas ele tem que conhecer o Deus dele. Porque a minha intimidade com Deus é uma, e a intimidade dele com Deus tem que ser outra, a dele. E durante muito tempo eu forcei meus filhos a ir para a igreja. Deles só tem um que está indo, dos 4, só um vai. Só que esse um está me mostrando o trabalhar de Deus, porque quando eu parei de pegar no pé, ele namorou, ele noivou, ele casou, ele está na igreja. Eu falo: cadê meu neto? Não é tempo. Está na igreja, e é o meu conselheiro. Você acredita nisso, irmão? Que às vezes no momento que eu estou querendo dar umas voadoras santas, ele fala: pai, é amor, pai. Jesus nos ama de uma maneira tão grande, que essa intimidade que você tem com Ele, até de você, o tom da sua voz, Ele sabe quando você está bem ou quando você está mal. Marido, você conhece bem a sua mulher? Mulher, você conhece bem seu marido? A Paula é totalmente oposto de mim. Eu fizemos um curso aí que era colérico, sanguíneo, né, fleumático e melancólico. O meu deu power, né? Colérico e sanguíneo. Logo, os dois. Falei: meu Deus. E a Paula, meu Deus, pastor, a calma da Paula me deixa nervoso. Ela é amor. Mas eu olho para ela e falo: esse é o amor de Cristo. Minha mãe a vida inteira serviu matrizes africanas. Cansei de ir para os lugares onde ela ia, e eu via as pessoas tendo que bater cabeça, beijar a mão. Quando eu entendi que Jesus, Ele só quer o meu coração, Ele não quer nada em troca, a não ser um coração puro, quebrantado, disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Eu entendi o que é ter intimidade com Ele. Eu pego no pé do Douglas, o Douglas fala: Cris, quando você vem em casa, você vem correndo. Eu trabalho com vendas, irmão. Eu entro no meu serviço 8 horas da manhã. Depois é uma loucura, é tipo bolsa de valores, que eu trabalho com commodities. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Essa era a minha desculpa. Que hora que eu acordo agora, Douglas? 3 horas da manhã, para tirar 1h30 para conversar com Deus.
Eu não consigo sair de casa sem conversar com Deus, pastor. Eu não consigo sair de casa sem ler a Bíblia, pastor. Se eu não pegar a Bíblia, já terminei ela e comecei de novo. Sabe por quê? É intimidade. Irmão, às vezes, dá licença, pastor, com todo respeito, eu não falo nada. Eu sento no meu sofá, o louvor fica ali e falo: é contigo, Pai. E ali Ele vai ministrando meu coração. Isso é intimidade. A intimidade, eu não preciso chegar aqui no microfone e falar. A intimidade é eu ter um coração quebrantado. Não é nada sobre mim. Irmão, a minha vida inteira eu sonhei em pregar em púlpitos. Hoje eu já não tenho mais essa pretensão, pastor. Eu prefiro pregar para uma pessoa. Lá na igreja, nós trabalhávamos em células. Tinha mais de 120 células, com 30 pessoas. E Deus trouxe uma visão totalmente diferente para o pastor Moisés Quirino. Discípulo. Um a um. Eu cuido do Senhor, o Senhor cuida de outro, o outro cuida de outro, o outro cuida de outro. Porque do momento que eu faço um discípulo, eu começo a mostrar para ele quem é Jesus e não quem é a igreja. Eu não preciso apresentar a igreja onde eu congrego para as pessoas. Eu tenho que apresentar o Cristo que eu sirvo para as pessoas. O Cristo que me tirou do lamaçal do pecado, que restaurou a minha casa, que restaurou o meu casamento. É esse Cristo que eu tenho que pregar para as pessoas. Eu tenho que ser um discípulo, assim como o Bruno está fazendo ali com os moradores, né? Tira o pessoal da rua, está levando ali para a casa de recuperação, sem status, nos bastidores. Eu preciso ser um discípulo que vai fazer aquela obra que vocês estavam fazendo, só braçudo ali, né? Os irmãos foram chapiscar uma parede ali, eu estava vendo o irmão alisando. Falou: Douglas, não posta isso não, Douglas. Como que você posta isso aí dos irmãos? Mas eles estavam ali, dispostos a fazer. A igreja é isso. A igreja, ela é chorar o choro do irmão e se alegrar. Nós estávamos num churrasco legal lá, hein, meu? Crente come, mano. Tô com os dedos até queimados aqui. Mas a gente tem que estar junto também nos momentos mais difíceis. É aí você vê quem é a igreja. Jesus, ele tinha 3 discípulos próximos. Um era João, filho do trovão, queria descer fogo na vida dos irmãos. E depois virou o quê? O apóstolo do amor, discípulo do amor. Eu quero trazer uma reflexão para os jovens dessas igrejas de hoje. Estou falando dessas, porque vocês são o futuro da igreja. Vai ter uma hora que o pastor Eduardo vai ter que sentar. Mas vocês têm honrado os pastores de vocês para deixar eles preparando vocês para a batalha aí fora? Ou é fácil vir aqui, adorar e deixar a batata na mão dele, se vira aí, que quando chegar a minha hora... Por que eu te falo isso, irmão? Eu e a Paula somos ungidos diáconos na igreja Aliança da Fé Pentecostal, lá perto do Promoral, onde o senhor está fazendo o trabalho, lá na Sapopemba. Só se desligamos de lá porque viemos para a cidade de Tiradentes. Mas nós tomamos conta de uma igreja de mais de 600 pessoas durante 3, 4 meses. Porque a pastora teve um AVC e ficou um fardo pesadíssimo para o pastor. E aí a gente falou: estamos juntos, pastor. E não é fácil, irmão. Não é fácil ser pastor de igreja. Ser pastor de igreja é você viver num campo minado. Você está dando a mão para um aqui, o outro está te esfaqueando lá atrás. É, pastor, eu vou falar. Você está amando aqui, o outro está te odiando do lado. E vocês, jovens dessa igreja,
Vocês têm que ser o alicerce dessa igreja. Eu falei uma frase lá no churrasco. Ser crente aqui é mó mamão com açúcar. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? E vou embora vestido de crente. Mas ir lá na sua casa, para aquele teu irmão abençoado, que não conhece Jesus, você devolve mal com mal, ou mal com bem? E lá na tua empresa, que tem aquele chefe que de vez em quando eu tenho a vontade de dar umas voadoras nele. Tem, irmão, eu sou de carne e osso. Aí Deus fala assim: ei, baixa a sua bola, você não é ninguém. Você era pior do que ele, eu te livrei do inferno. Aí no outro dia, na madrugada, eu vou lá e oro por ele. Senhor, abençoa esse abençoado. Eu sei que ele vai me perseguir, mas abençoa ele. E na sua escola? Sabe o que está acontecendo hoje, igreja? Ao invés de a gente influenciar o mundo, nós estamos sendo influenciados por ele. E a frase que Satanás liberou, que Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe que você vai para o inferno. Tenha certeza disso. Uma frase que me marcou foi de um jovem que a gente ficou muito tempo cuidando dele. E essa frase nunca saiu da minha vida. Ele falou: Cris, o diabo ele já sabe o final dele, mas ele não vai desistir da gente. E você vai pagar para ver, irmão. Ô irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tomo umas voadoras do mundo estando com Jesus, imagina sem ele. Pô, que às vezes você fala assim: ô velho homem, não sai não, fica aí, Jesus não deixa ele sair não. Imagina sem Jesus. Quem de vocês aqui tem intimidade com Deus verdadeiramente? Se alguém tivesse levantando a mão, eu ia orar pelo mentiroso. Porque a gente falha. A gente falha, irmão. E Deus sabe que a gente ia falhar. Só que nessa noite, eu quero te trazer à mente, para você não deixar de se preocupar com as coisas do mundo, mas focar em Deus, focar no céu, focar naquilo que Deus tem para a sua casa e para a sua família. Quem ainda aqui não tem a família toda na igreja? Levanta a mão. Obrigado, Jesus. Agora é com você. É nós. Foi o pastor pregou aqui sobre Atos. Foi Atos 29. Foi 29 que não tinha? Foi 29, né? Ó, aprendi mais uma. Quem vai escrever o Salmo 29, o Atos 29, irmão? É a sua família. Essa é a intimidade. Agora vira para o seu irmão, que agora a palavra vai começar de verdade. Você segue ou você é discípulo? Vira para ele. Agora responde. Quem sabe a diferença do servo e do discípulo, irmão? Vocês sabem? Me fala uma diferença de um servo, de um seguidor para o discípulo. Vamos lá. João 1. Amém. Vocês são caneta e papel, então vamos lá para vocês tomar conta disso para a vida de vocês. Todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. O seguidor espera pães e peixe. O discípulo é um pescador. O seguidor luta para crescer. O discípulo luta para reproduzir. O seguidor se ganha, o discípulo se faz.
O seguidor depende de afago do seu pastor. O discípulo está determinado a seguir a Deus. O seguidor gosta de elogio. O discípulo gosta de ser um sacrifício vivo. O seguidor entrega parte das suas finanças a Deus. O discípulo, ele entrega a sua vida a Deus. O seguidor cai facilmente na rotina. O discípulo é um revolucionário é um revolucionário. A disciplina o torna alguém que luta o tempo todo e não desiste. O seguidor precisa de ser estimulado. O discípulo procura estimular o outro. Aqui a gente tem um costume, a igreja, de falar, é crente velho, está cansado. Não, irmão, ele não está cansado. Muitas vezes ele está dolorido das lutas, sem ninguém para poder segurar na mão dele e falar: eu vou junto com você. O seguidor velho é um problema para a igreja. O discípulo idoso é um problema para o reino das trevas. Sabe por quê, irmão? Ele já lutou, ele já apanhou, ele já tomou tanta chicotada, mas ele é assim mesmo, irmão. Ele está disposto de entregar a sua vida para o reino de Deus. Mas nós que somos novos, nós somos preguiçosos. Desculpe, irmão, Deus mandou falar, eu vou falar. A gente tem preguiça de tudo, irmão. A gente tem que pedir: irmão, você pode abrir a igreja, irmão, você pode ir lá pregar, irmão, você pode, irmão, você é servo. Se não tiver ninguém para pregar aqui, irmão, pega essa Bíblia, traz a palavra do Senhor, porque cada um de você é ministro da palavra. Sobre você foi que Jesus morreu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pastor Eduardo, eu orei muito pelo Senhor. Está pequena aqui, pastor, mas porque a tua visão ainda está pequena. Essa não foi a visão que Deus te deu. Sabe quando Eliseu mandou a mulher viúva pegar as botijas para o azeite? Olha essa cena, pastor. Porque o azeite não parou de sair enquanto ela colocava a vasilha, pegava outra, pegava outra, colocava. Ela só parou de parar o azeite quando acabou a vasilha. Então só vai parar de ganhar gente quando a sua mente ainda estiver pequena. Deus não mandou você se tornar pequeno. Olha o tamanho desse bairro, não importa quantas vezes o Senhor falou para ele: tem um monte de igreja, mas você é a igreja. Ele te pediu para saquear o inferno, ele te pediu para você fazer a vontade dele e não a sua. Oh, rabadacandarábia, chorradaia súbria. Pastor, está na hora de enviar, está na hora de saquear. Aqui dentro está confortável, pastor. Aí Satanás já veio falar: não, está confortável não, irmão, só a luta que eu passo. Você não sabe o que é luta, pastor. Tem muitas pessoas precisando de vocês. Seguidor ou discípulo? E eu falei: Deus, por que eu estou orando tanto pelo pastor? Porque tem que vir um cabeção lá de fora, para ele entender que eu sou na vida dele. A unção não foi de homem, a unção foi de Deus. Sabe por que o inferno está perpetuando? Porque muitos estão que nem Elias, querendo parar. Muitos estão pedindo a morte. Só que assim como foi com Elias, precisa de um Eliseu. Às vezes é complicado, né, pastor? Só a senhora sabe. Às vezes fala: Deus, mas ele está recolhendo cada lágrima, pastora. Não pensa que é em vão, não. E lá na frente vocês vão entender. Eu estou vendo aqui, pastor, vai chegar um tempo. Vi a cadeira do pai, né? Vi a cadeira do pai, pastor Eduardo, numa cadeira.
E agora falar: a minha parte eu fiz. E ela está voando, a igreja do Senhor está voando. Ela está voando, porque o Senhor não reteve aquilo que é da parte do Senhor. O seu chamado é muito maior do que isso. E às vezes o Senhor fica se limitando. Estende, alarga as estacas, alarga as estacas. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. O seguidor pertence a uma instituição. O discípulo é a instituição da igreja. Quem quer ser discípulo de Jesus? Quem são os seus discípulos, pastor Eduardo? Ele te chamou para pregar as boas novas e cuidar. Tem pastores aqui. Senhor. Ministério do Louvor, sobe aqui por favor para me ajudar, vai. Vai lá. Ô Santo Espírito, praia sobre este lugar e faz o teu querer. Baixa a luz da igreja aí, irmão, por favor. Ô Santo Espírito, o que Deus tocar no seu coração, irmã, não é sobre mim. E hoje a gente vai ativar o reino do céu neste lugar. Neste momento que o louvor entoar, eu quero que vocês fiquem com os olhos fechados e que vocês reflitam em relação à intimidade com Deus. E se você não está conseguindo ter uma intimidade com Deus, por devido a alguns problemas ou por erro seu, não vou chamar você para vir para frente, irmão. Mas você vai rasgar o seu coração hoje e você vai sair daqui diferente do que você entrou. Não importa com quem está do seu lado. Eu tenho certeza que quem está do seu lado está da mesma forma que você. Alguma coisa dentro dele precisa ser mudado. Santo Espírito, seja bem-vindo neste lugar e faz o teu querer. Pastor. Recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Seguro
quero chamar todos os membros da ID Conexão aqui na frente. E eu quero pedir que vocês abracem o pastor de vocês. Todos. 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 Eu quero que vocês abracem o pastor e a pastora de vocês. Oh, Santo Deus. Eu quero que vocês abracem. Eu quero que vocês orem, profetizem pela vida do pastor e da pastora de vocês. Porque, irmão, muitas vezes vocês olham esse homem e essa mulher firme como rocha, mas eles são homem e mulher. Eles também precisam de apoio, eles precisam de oração, eles precisam de afago. Muitas vezes a luta é grande e vocês olham para ele e vê eles como uma fortaleza que não precisa, mas eles precisam ser amados, mostrado que eles são amados. Então orem por eles. Intimidade com Deus é intimidade e aliança com os pastores de vocês. Aliança com Deus é honrar e respeitar os pastores de vocês. Tua presença vale mais. Senhor Deus, fortalece essa igreja, fortalece esses pastores, fortaleça, Senhor, olha pela vida deles, Senhor, a obra, o chamado deles, que daqui possa se estender as estacas, Senhor, que eles venham, Pai amado, Senhor, buscar, Senhor, o firmamento daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Santo Espírito, fortaleça, 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 Senhor. Eu vou subir o monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Deixa eu ficar, da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Pastor, pode acender a luz, meus irmãos. Quando a gente coloca a nossa vida para servir a Jesus, servir a Deus, eu quero que o pastor guarde no coração, e a pastora também, Neemias, reconstrução do templo. Quando Sambalat, Tobias, Gesem souberam que ele estava disposto a reparar os muros, como o Senhor está preparando restaurar esse bairro, eles se levantaram. Muitas vezes o inimigo, ele pega nos nossos pontos mais fracos. Deus me mandou falar, que Ele me lembrou na madrugada hoje, que quando eu falo que eu não sou pastor, é
porque eu sei o peso dessa unção de pastor. Eu sei. Não que eu tenha medo do inimigo, porque eu sei o tamanho do meu Deus. Mas a unção que foi derramada, ninguém tira. E em Neemias 4, verso 15, diz: quando os nossos inimigos descobriram que sabia de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Então, se o inimigo se levantou, está no caminho certo. O bairro aí é grande, a igreja está se tornando pequena. Eu só falei aquilo que Deus mandou. Eu de mim não tinha nada, mas eu já vi que vocês já estão mais leves. E eu sei que essa leveza só vem de uma parte, de Deus. Igreja, apoie os seus pastores, ame os seus pastores. Você sabe como, quando a palavra do Senhor diz em Efésios 6 sobre a armadura, eu já ensinei isso para alguns, eu aprendi como que se usa o escudo, irmão. Vocês sabem me falar? Douglas, eu vou voltar a te ensinar de novo. Vem aqui, vida. O escudo, ele se usa assim, mas numa guerra como que a gente guerreia? Eu protejo as costas dela e ela protege a minha, e a gente vê o inimigo dos dois lados. E a partir de hoje é assim que vocês vão guerrear com os pastores de vocês. Escudo nas costas. E quando vocês virem, tudo já vai estar ganho. Mandou, eu vou falar. O que foi derramado, ninguém tira. Ninguém tira. É lá ou acolá. Ele só quer o coração disposto, sem esperar nada de ninguém, voltado para Ele, porque não é sobre você, é sobre Ele. Então não se preocupe que digam qual que é o título. O título o homem dá, mas a unção é de Deus. Carlão, está na hora de parar de brincar, irmão. Alicerce o pé na obra e vai para cima, irmão. Você conhece. Chega de viver o raso. Mergulha. É o profundo. É no profundo. Chega de ficar só na papinha. Tem mocotó e Ele quer te usar. Poderia falar lá, mas Ele mandou falar aqui. Radacandarabia soubria, Xederécia. Vai correr até quando? O teu conhecimento para Ele é nada. O teu conhecimento para Ele é nada. Ele quer te usar, mas não nas suas convicções. Ele quer te usar conforme Ele quer. Gruda ali no pastor e na pastora, Gil. Gruda. O Douglas vai vir na rabeira, mas o Douglas, o processo é lento, é nas voadoras. Mas deixa, a gente prepara. A gente prepara. Mas já está na hora. Você tem medo disso? Morre de medo disso. Mas você se tornou um poço. Ele não quer um poço. Ele quer uma fonte. Moça, não fica com medo e com vergonha do que o povo acha. Seja isso.
transparente. Que o brilho dele resplandeça sobre você, sobre sua casa. Que quando você, às vezes você está lá no secreto e fala, eu não consigo, que ele seja o seu sustento e a sua fortaleza e te mostre que você pode todas as coisas. De mim é isso. Se passar daqui é da minha carne. Amei estar com vocês desde o churrasco, mas saiba que eu já faço parte desse ministério, não para pregar, não para ministrar somente, mas para tiver obra aí para a gente fazer e eu estiver disponível. Sei carregar lata, pastor, apesar dos braços ainda não poder mais, mas sei carregar lata, sei carregar tijolo, e sei também amar. Amem uns aos outros como Jesus nos amou e como Ele nos ama. De mim é isso. Eu agradeço a oportunidade e que as palmas engrandeçam o nome do Senhor.